Olá, seja bem-vindo. Nesse vídeo aqui, eu vou te mostrar como ser um especialista BIM consultivo, explicar o que é ser consultivo, na verdade, explicar como ser um, te mostrar a importância e o porquê é importante que todo especialista seja consultivo para que ele tenha sucesso e tenha performance nos projetos em que ele atua. Sendo você um especialista já com trajetória já em projetos em BIM, seja você começando o processo de especialização em BIM, seja você um coordenador de projeto que não conhece BIM ainda, enfim, eu me identifico com você, eu já estive nessa posição, então fique comigo porque após esse processo inicial, eu vou te mostrar lá na frente, vou te apresentar, na verdade, a jornada BIM consultivo, que é um produto, um acompanhamento que eu faço junto com você, a partir de aulas gravadas e acompanhamentos, mensal, com aulas ao vivo, já dúvidas ao vivo, em que eu te acompanho, né, te ajudo a implementar essas competências de um especialista BIM consultivo. Começando então, eh, primeiro, ser consultivo é uma forma de você falar com o teu cliente, a tua equipe de projeto, de uma forma não técnica, em que primeiro você ouve o teu cliente, tua equipe de projeto. Sempre que eu falar cliente, entenda o teu contratante, cliente final ou os clientes internos, né, que são as equipes de projeto em que você lida, né. Então você ouve o que eles querem e você guia o processo de, maturidade daquela equipe em BIM, você guia até um resultado, em que você é o líder BIM que vai fazer essa implementação e o uso do BIM no projeto. Então, sem ser consultivo, você mais fala e as pessoas não te entendem. Então, um primeiro insight que eu quero que vocês entendam, que eu quero te ensinar, te mostrar aqui, é que você primeiro precisa ouvir mais as pessoas para que você entenda os problemas que elas têm. E isso vai totalmente contra aquilo que o próprio mercado de especialização em BIM, o que os cursos, as pós-graduações, né, pós em BIM, acabam considerando na sua grade de cursos. Ah, isso é uma abordagem nova. Eu duvido que vocês tenham ouvido falar em algo parecido, porque isso é quem aplica, né, consegue ver as dificuldades, mas como as dificuldades não são parte dos cursos, a gente só descobre quando de fato está lidando com as pessoas e com os clientes que hoje ainda não conhecem o BIM, não demandam ou não sabem os problemas que eles têm. Então, a gente precisa, primeiro, entender que as pessoas não sabem que tem problema, para que aí sim a gente coloque o BIM como uma solução daqueles problemas. Então, vamos lá. Eh, Quando a gente fala de BIM, a primeira coisa que a gente pensa é software, né? Ferramentas, tecnologias. Esse é um dos círculos que são um dos mais importantes. Eu aprendi BIM primeiro mexendo com ferramenta, mexendo com Revit, para resolver pequenos problemas que eu tinha nas empresas que eu trabalhei lá no início da trajetória, isso há quase 10 anos atrás, logo depois que eu me formei. Então a gente aprende por repetição, a gente fuça e clica até que a gente aprende. E isso é importante. Mas a partir do momento que a gente consegue uma capacidade de lidar bem com as ferramentas, a gente começa a adquirir maturidade. E com a maturidade a gente consegue entender os processos. Quando a gente fala de processos BIM, a gente fala de processos diferentes de um projeto tradicional, né? Em que a gente começa a ter uma visão mais estratégica de como o BIM se relaciona com o processo tradicional de projeto. A gente tem a visão estratégica e multidisciplinar. A gente sai lá da esfera da ferramenta e começa a pensar na inter-relação entre as coisas. E aí eu saio da ferramenta totalmente. Nesse caso, porque eu estou falando de gestão de prazos de tempo, gestão de custos, interfaces entre disciplinas, requisitos técnicos que as disciplinas precisam ter para entregar um projeto. E o coordenador BIM, a partir do momento que você adquire maturidade, você vai lá, você vai ser um coordenador BIM, você vai ser um gerente BIM, você precisa relacionar o BIM com a gestão de projeto. Precisa ser um gerente de projeto? Não necessariamente. Eu não tenho certificação em gestão de projetos.
mas é indicado que você, saia um pouquinho da caixa do BIM e comece a olhar a gestão de projetos. Eu fiz mestrado em engenharia civil, em sistemas enxutos de gestão, eu conheci o Lean. O Lean é uma filosofia de gerenciamento de projetos, e isso me despertou, para esse lado da gestão de projetos. Então eu indico que vocês busquem conhecimento fora do BIM. Avançando mais na trajetória, a gente começa a perceber que políticas, são normas, são diretrizes, são guias que estão fora até do nosso alcance, né, daquela empresa, daquela instituição, que muitas vezes são requisitos do cliente, de uma organização, são interrelacionadas com a implementação de BIM. Então, passando por tecnologias, processos e agora políticas, políticas é das 3 áreas, é a área que a gente menos tem controle, no início. A gente só tem controle quando a gente tem adesão de quem está acima da gente, seja da nossa empresa, seja o contratante, ou sejam órgãos públicos que demandam o BIM. A gente tem como fazer políticas num modelo de implementação, quando a gente implementa o BIM. A gente gera políticas para negociar os interesses daquela organização com o uso do BIM. Mas para não aprofundar muito aqui, é importante saber que esses 3 círculos formam a base, todo o sistema de ensino de BIM que existe hoje no Brasil. E eu me formei a partir desse sistema de ensino. Quando eu falo de comunicação consultiva, ser um especialista consultivo, eu falo de focar nos problemas do cliente e ter uma comunicação clara e simples. E isso você só percebe quando você passa por esses 3 estágios, percebe as dificuldades que é lidar com pessoas que não conhecem o BIM, precisam resolver os seus problemas naturais de dia a dia, e vem alguém que é especialista e fala: "Não, você precisa aplicar BIM". Se você não domina a comunicação consultiva, você não consegue ter sucesso na implementação de BIM no teu dia a dia. Então, isso é um viabilizador do seu da sua da do s da sua do seu dia a dia, inclusive como especialista BIM. Se você lida com pessoas que não estão entendendo o valor daquilo, com contratantes que não demandam BIM, você inviabiliza a tua performance naquele projeto. E isso 80% do resultado é baseado nesses 20% de esforço, que é ter uma abordagem consultiva. Isso, no final das contas, é reduzir a complexidade do BIM. E isso para quem lida com BIM, né, no dia a dia, eu tenho certeza que do teu lado, que você que está aí do outro lado também, tem esses desafios no dia a dia. E eu espero que com essa visão consultiva, você consiga passar a olhar a partir de hoje, a partir de amanhã, como que você pode olhar para aquele sistema, aquele processo de projeto, para aquelas dificuldades que as pessoas têm no teu ambiente, e ouvir e colocar o BIM como uma resposta a um problema. Essa chave é algo que mudou a minha cabeça depois que eu aprendi, no dia a dia mesmo e sofrendo com isso. Por que que fazendo o link agora dessa comunicação consultiva, dessa abordagem, com, a visão mais prática de como a gente olha os projetos quando a gente está falando de projeto em BIM, como que a gente enxerga aquilo, né. A visão comum, que geralmente todo mundo olha, né, grande parte das pessoas olham o BIM como uma solução, né, uma tecnologia, uma disrupção em que nos últimos 5 anos a gente já melhorou muito a disseminação do BIM nos projetos aí Brasil afora. Mas a gente sempre volta a falar da questão que é, os contratantes ainda não enxergam o valor de BIM e por isso que a gente sofre tanto com essa, eh, com o BIM ser mais comum, né, no nosso meio de projeto de engenharia. O que que eu atribuo? Essa é uma visão minha, não tirei isso de nenhuma referência, é prática, a experiência do que eu enquanto um líder de implementação, de coordenação, BIM. Nós temos o hábito de colocar o BIM como uma solução, sem vincular a solução BIM com um problema. A gente parte de uma solução pronta, né, o BIM, né, uma
ferramenta, uma tecnologia, processos, sem vincular ao problema. Então, muitas vezes a gente começa um processo de implementação e lá no meio do processo, a gente começa a ter resistência das pessoas, porque elas não entendem o porquê que a gente está fazendo aquilo. A gente sempre ouve que a gente tem que capacitar as pessoas, treinar, isso faz parte mesmo, precisa treinar e capacitar, mas sem um link direto, sem uma consciência daquele teu contratante, daquela tua equipe, existe um problema, por que que vai resolver algo que a pessoa não tem ciência que é um problema? Então o BIM, na verdade, ele é, até vou inverter essa seta aqui. O BIM ele deve nascer da solução, você enquanto especialista conhecer as soluções, e aí vale a tua capacidade também de entender as ferramentas e os processos, mas sempre vincular esse processo de solução a um problema. E eu vou detalhar ao longo aqui da aula também como fazer esse vínculo, como o projeto BIM consultivo faz isso, mas comece a olhar, comece a ver o que que as pessoas estão reclamando lá no teu dia a dia. Comece a falar de BIM depois, não fale agora de BIM, fale primeiro dos problemas dela. Isso é um divisor de águas e isso encaixa totalmente na visão consultiva que a gente está vendo aqui. O caminho que vocês fazem, estão fazendo aí, é um caminho que eu passei também, e você não está sozinho na jornada, muitas pessoas estão. Você está iniciando um processo de especialização em BIM, em algum momento você começa a perceber que as pessoas conhecem ferramentas, outros especialistas também conhecem muito de ferramentas. Todo dia a gente encontra ferramentas novas que resolvem as mesmas coisas, são cada vez mais ferramentas, mais acrônimos, mais terminologias de BIM, e você fica pensando, meu Deus, e eu agora com isso, o que que eu faço? O que que eu faço primeiro? Isso só acontece quando você cai no que eu estou chamando aqui de limbo, o limbo do especialista. É o momento que você não consegue resolver os problemas, você se apega às ferramentas e você atinge um platô. Você não volta nem vai para frente, porque aquelas ferramentas não resolvem mais problemas e você não consegue conectá-las. Como você resolve esse limbo do especialista? Como que você avança e começa a performar e resolver os problemas das pessoas? Aqui que eu coloco o projeto BIM consultivo. Além do formato do projeto BIM consultivo, que é esse programa que eu comentei lá no início, em que eu te ajudo a implementar o BIM no teu dia a dia, através de aulas gravadas, enfim, com muito conteúdo, templates, guias que eu disponibilizo e eu tô lá para te guiar também, te auxiliar. Não é um processo aleatório. Eu desenvolvi esse esse modelo de pensar o BIM, né, de agir, diante dos projetos em BIM, com base no meu histórico, na minha experiência toda ao longo desses 10 anos trabalhando com BIM. Eu coloquei isso num método que eu espero que seja um método claro para ti, e eu tenho certeza que ele é muito mais claro e muito mais assertivo para você utilizar do que você fazer um curso de ferramenta, em que você aprende uma ferramenta e depois na hora de praticar, de colocar na prática, você não sabe como relacionar aquilo. Esse modelo aqui de de conteúdo que eu preparei, ele é um modelo que ele te auxilia a fazer essa leitura da situação do cliente. Então você parte de um momento em que teu contratante conhece BIM ou não conhece BIM, a tua equipe não tem competência para trabalhar com BIM ainda. Você encontra os problemas que são prioridade. Problemas a gente tem sempre, tá? E aqui que é uma chave desse do método SPIN RPCE, que eu chamo, porque problema você nunca vai resolver todos. Quando você descobre um problema, você tem alinhamento de expectativa para poder viabilizar o uso do BIM depois. Quando você coloca esses problemas na mesa, o teu contratante, e você implica eles, você mostra a repercussão de continuar agindo daquela forma e convivendo com aquele problema. Você leva à tona, você deixa claro que as pessoas têm problemas de projeto. Eu vou dar um exemplo.
Quando a gente faz, um processo de emissão de documentação visando, né, um processo de entregável de engenharia visando documentação, né, extração de documentação, a gente constrói um modelo para depois extrair documentação. Quando a gente extrai documentação, a gente faz todos os fluxos de revisão, de aprovação, com quem faz o processo de aprovação, né, no 2D. Quando você fala que isso é um problema para o teu cliente, mostra qual é o problema. Fazer extração de documentação e ciclos de aprovação fora do modelo. Qual que é a implicação? Você tem que extrair o documento para depois fazer as aprovações, e depois os fluxos são aprovados lá fora, e só depois você volta para o modelo e faz o atendimento aos comentários daqueles documentos. Então é mais tempo, demora mais para fazer os fluxos de aprovação, e você já sai emitindo documentos logo que você faz o modelo. Você não tem tempo de resolver as interferências, de fazer o processo colaborativo do BIM, e você sai emitindo documentação. Quando você chegou numa fase de aprovação, você ainda tem muito clash para resolver. Então a implicação é essa: tempo, qualidade, retrabalho, e isso é custo para o teu contratante. E qual que é a solução? O processo de projeto em que você emite o documento, ao longo do processo de modelagem. Ok, mas você só aprova depois que todos os requisitos foram atendidos. Requisitos de interferências, de informação, você só emite depois. Essa é a solução que você vai apresentar. Agora, a gente chega na fase em que você aprende nas pós-graduações. Você perceba o quanto a gente aprende uma coisa, mas na prática, o que viabiliza essa coisa que a gente aprende é esse levantamento de necessidades, que é a parte SPIN. SPIN nada mais é que um modelo de venda consultiva que existe há décadas, nada a ver com BIM isso, e eu, anexei esse ao processo de fluxos BIM, que a própria ISO 19650 trazem, né, que é o processo de requisito, produção, checagem e entrega, e eu conectei os 2. O melhor dos 2 mundos. Então a gente conecta, nesse primeiro momento, os clientes e as necessidades dos clientes com os fluxos BIM, que você aprende nas nos cursos por aí afora, e você chega na prática e começa a sofrer com ele, né. A jornada BIM consultiva, baseada nisso tudo, ela é baseada então em 4 fases: fase 1, fase 2, fase 3 e fase 4, em que além de todos os conteúdos que tem lá, são mais de 30 aulas que eu gravei para entrar, deixar você num nível de compreensão muito maior do que eu estou falando aqui, com certeza, mas também dividido de forma bem didática na parte em que você precisa adquirir essa mentalidade consultiva. Então, quando você encerrar essa fase um, você tem condições de já aplicar essa mentalidade consultiva e começar a visualizar esses problemas e começar a entender as pessoas. E elas começarem a te procurar como um resolvedor de problemas. E é isso é uma das funções de um especialista BIM, né, de um coordenador BIM, um gerente BIM. Quando a gente avança para a fase 2, você vai aprender baseado nos padrões da ISO, e eu coloco também muito da filosofia de pacotes, né, que é o AWP, tá dentro dessa fase de planejamento, como que você planeja. Você vai ter condições, depois de passar por essa fase, de planejar o processo do projeto em BIM. Então você vai ser um gerente BIM, naquele momento em que faz requisitos, você vai construir requisitos, alinhar os objetivos daquele contratante a os usos do modelo. Então a gente vai passar lá pelos usos do modelo, transformar aquilo em requisitos de informação. Então, quando a gente ouve lá o LOD, né, a gente não consegue entender o LOD, né, e a gente não entende porque ele é muito genérico, muito abstrato. Então a gente tem uma outra abordagem que é o nível de informação necessário. Então, a partir desse momento você tem essa visão, você consegue planejar o processo de projeto. Quando a gente avança e vai na prática para a produção dos modelos, e a gente é
um coordenador da produção desses modelos, eu te ensino aqui dentro do projeto Bem Consultivo como você relaciona todo esse processo até então, né, à construção dos modelos, né. Seja dentro do Revit, eu abordo muito as ferramentas da Autodesk aqui, não porque, eh, eu tenho algum apoio, né, algum patrocínio da Autodesk, mas porque é praticamente é o que domina o mercado, né, é onde eu construí toda a minha trajetória. Então eu ensino lá como a gente organizar, os templates, os worksets dentro dos modelos, como trabalhar com links, como o CDE é gerenciado. Então, na fase 2 a gente já passa pelo CDE, né, que eu esqueci de comentar. Processo de liderança dentro das reuniões de coordenação, como elaborar checklist para auditar esses modelos, né, depois serão, controlados na fase 4. Como você organiza reuniões de revisão de modelo, como você faz toda a gestão da produção, visando a fase 4. E na fase 4 a gente controla, a gente audita o que foi produzido, que antes havia sido requerido, e na fase 1 havia sido alinhado às expectativas que seria entregue. Então aqui a gente passa pela checagem, pela verificação de interferências utilizando o Navisworks, próprio ACC, que é o CDE da Autodesk, auditando informação dos modelos, auditar as informações que foram solicitadas lá no BEP, na fase 2 que a gente construiu o BEP lá, e preparando então a entrega do modelo. Então aqui a gente consegue encerrar todo um ciclo de produção do modelo que foi alinhado às expectativas do cliente. Então perceba o quanto que esse método ele te integra a processos de projeto. Então ele vai te entregar essa visão estratégica de como, ter uma abordagem consultiva. E aqui eu falo muito de mentalidade, né, de abordagem, mas lá dentro do projeto Bem Consultivo a gente passa por várias ferramentas que não são muitas, porque você já deve ter percebido que o foco não é ferramenta. E a abordagem consultiva que você tem que ter para ter performance, né, conseguir performar nos projetos, não é baseado em ferramentas, você tem que ser um líder que gerencia o processo de projeto. Mas lá a gente passa por Revit, Navisworks, Autodesk Construction Cloud, que é o CDE da Autodesk. A gente passa por outras ferramentas aqui que são essenciais, são simplesmente essas, não tem nenhuma a mais, nenhuma a menos. Isso é o suficiente. É o que eu, ao longo dos 10 anos, utilizei na minha jornada. E é o que eu coloquei dentro desse pacote todo da jornada bem consultiva. Se você não sabe trabalhar com as ferramentas, fique tranquilo, que a gente tem condições de começar do zero. Então, tem aulas preparadas para te levar do zero até se tornar esse especialista BIM consultivo. E eu te convido então a entrar no projeto BIM consultivo. Vai ter um link aqui embaixo do vídeo, também deve ter um link de descrição aqui embaixo. Fica à vontade para mandar as dúvidas clicando no link também, se você tem mais dúvidas. Você vai falar comigo, eu vou entender as suas dificuldades e vou te orientar o melhor caminho. Te agradeço por ter ficado até aqui e até a próxima.